Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moaves. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? Bem, meus irmãos, no programa Quem Sou Eu na Bíblia, como sempre, nós procuramos trazer até você curiosidades sobre os mais diversos personagens bíblicos, as histórias da tradição extra-bíblica sobre os personagens tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e assim também procuramos aprender e aplicar as lições de vida deles para as nossas vidas, para juntos caminharmos e alcançarmos uma posição de excelência diante de Deus. Queremos também te convidar para se inscrever no nosso canal, deixando ali também o seu like. Na nossa programação, nós também queremos ouvir a sua opinião, que você possa deixar para a gente ali aquilo que você aprendeu com os nossos personagens, que você está aplicando na sua vida, e também nos comentários deixar registrado o seu personagem bíblico preferido. De repente a gente pode fazer um programa especialmente sobre ele, não é verdade, Pastor Moaves? Sim. E na programação de hoje, meus irmãos, como estamos no mês das mães, né, Pastor Marcos, o mês de maio, nós vamos estar trazendo um personagem especial em comemoração ao mês do Dia das Mães. Bom, e o personagem de hoje que nós vamos estar trazendo para vocês, ele tem na sua história algo muito controverso concernente à sua maternidade. No entanto, ela pode, sem dúvida nenhuma, ser uma das mais importantes representantes das mulheres, se tratando de ser mãe. Ela é uma mãe que, ao mesmo tempo, tem a sua maternidade muito questionada. Sabe, meus irmãos, a mãe que nós vamos estar falando hoje, ela é a mulher que traz o nome mais registrado entre todas as meninas que nascem no Brasil. Bem, Pastor Moaves, eu imagino que muitos estão já curiosos em saber quem é o nosso personagem. Mas vamos lá. O nosso personagem de hoje traz consigo na bagagem muitos desafios, muitas dificuldades, mas é uma pessoa das mais reconhecidas na história da humanidade, concernente a ser mãe. Sim, ela é reconhecida e respeitada não só apenas pela igreja, também pela tradição do povo de sua época, até mesmo os muçulmanos reconhecem ela por causa do seu chamado e a missão que Deus deu a ela. Dentro do seu chamado nós vamos observar comprometimento, fé, muita determinação e submissão. Sim, sem dúvida alguma, ela foi totalmente submissa, mesmo sem entender como poderia ser possível cumprir este chamado para a vida dela. Será que você já tem uma ideia de quem é o nosso personagem de hoje? Nosso personagem de hoje, ela tem palavras mencionadas a respeito dela no Antigo Testamento diversas vezes. E o profeta Isaías talvez é o que deixou o sinal mais claro de quem seria esta mulher. O profeta Isaías disse que de uma virgem nasceria o Salvador da humanidade. Com certeza você já deve saber de quem nós estamos falando hoje no Quem Sou Eu na Bíblia. Sim, nós estamos falando hoje de Maria, a mãe de nosso Salvador. Bem, Pastor Moaves, esse personagem, sem dúvida nenhuma, é digno de grande admiração, de grande respeito, já que o próprio Deus a escolheu para a missão mais importante da história da humanidade. Quando Deus resolveu trazer de volta a humanidade próximo de si, Deus procurou, e a Bíblia diz que ele achou uma mulher para ser a mãe do seu filho enquanto ele estaria aqui na terra. E Deus então faz uma viagem, né? Envia o seu anjo lá na pequena cidade onde ela estava trabalhando, e o anjo do Senhor se apresenta a ela e traz uma mensagem especial, né, pastor? Exatamente. Ela ainda era muito jovem, ainda não estava casada, ainda tem esse detalhe, né, pastor Moaves? Ela ainda estava noiva, e o anjo, quando se apresentou para ela ali trazendo a missão, deixou ela estonteada com a informação, com a presença daquele ser dentro dos seus aposentos. Foi algo que realmente deixou ela bastante impactada
porque ela recebe um ser celestial para lhe comunicar os desígnios eternos do próprio Deus. E aí quando o anjo apresenta-se, a Bíblia diz que ela teve medo, porque estava sendo visitada por um anjo do Senhor, mas o anjo calenta o seu coração dizendo, não temas, você achou graça diante de Deus, você é favorecida por ter sido escolhida para dar à luz ao Salvador da humanidade. Aquela que também precisava de um Salvador, agora seria o canal, né, pastor? A gente precisa aqui entender que nós vamos estar falando de um personagem que é muito polêmico, a sua maternidade, mas em nenhum momento ela não deixou de ser um canal importante. Ela não é a fonte da bênção, mas ela é um canal para que o Filho de Deus venha ser a maior das bênçãos sobre a vida de cada um, de cada ser humano. Pastor Moabs, o nosso canal, ele procura atingir todos os públicos, evangélicos, de outras religiões, até mesmo ateus. Existe um pensamento que, na verdade, diz que os evangélicos não atribuem a Maria a honra e o respeito devido, mas não é verdade. Nós, evangélicos, respeitamos muito e temos uma grande admiração por Maria, já que ela foi o instrumento de Deus para trazer o Filho de Deus para a nossa humanidade, para o nosso contexto de vida aqui na Terra. Com isso, nós queremos deixar bem claro que nós evangélicos, na sua grande maioria, temos Maria com alta estima e grande consideração. Mas como o senhor acabou de falar, Maria, ela é o canal da bênção, não a fonte da bênção. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor Moabs? Isso, ela entendeu, meus irmãos, que ela seria um canal de bênção quando o anjo disse, vai ser através de você. Ela disse, mas como pode se eu ainda não tive relações com nenhum homem? E aí ele disse, olha, o Espírito do Senhor descerá sobre ti. E o nosso pastor Edivaldo gosta muito de falar que se cumpriu a profecia pela fé quando ela ouviu. Ela disse, olha, que se cumpra então em mim segundo as suas palavras. E a Bíblia diz então que naquele momento ela teve aí a visita do Espírito Santo e no seu ventre vai conceber e vai, sabe meus irmãos, se cumprir a profecia de Gênesis 3:15, onde a Bíblia vai dizer que é da semente da mulher que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ela vem ser esse canal, porque não foi de semente humana, sabe? Foi da semente do próprio Espírito, direto no ventre de Maria. E aí a Bíblia diz, tem um sinal. A sua prima, que já está em velha idade, ela está grávida, está já no 6º mês. E a Bíblia diz que então Maria vai fazer uma visita à casa da sua prima. E quando ela chega lá, pastor, a sua prima reconhece que tinha algo especial já em Maria, e a Bíblia vai dizer que daí então confirma com Maria aquilo que o anjo tinha falado com ela, não é, pastor? Exatamente. Maria vai até a casa de Isabel, que também tinha no seu histórico um problema de esterilidade. Agora, Deus já tinha começado o milagre através de Isabel e Zacarias, já avançado em idades, trazendo agora no seu ventre aquele que seria o precursor de Jesus, João Batista. E quando Maria chega lá, algo estranho, algo sobrenatural acontece. Alguns estudiosos costumam dizer que João Batista estava ali saudando e reconhecendo o seu Salvador, ainda no ventre da mãe. Porque diz a palavra de Deus que quando eles se encontraram, quando Maria e Isabel se encontram, e a saudação de Maria fez com que o bebê no ventre de Isabel se movimentasse. E a Bíblia também vai dizer, esta é uma das razões do porquê muitas pessoas dão uma posição para Maria, de até mesmo adoração, porque Isabel reconheceu, não Maria, ela disse, agraciada és tu, por causa do que está dentro de você, porque o seu ventre vai dar à luz ao nosso Salvador. E a Bíblia diz então que tanto Isabel quanto o bebê que estava dentro dela foram cheios do Espírito. E aí Maria salta de alegria e vai ter aí a sua canção e ela vai engrandecer o nome de Deus. Exatamente. E uma das palavras de Isabel para Maria, na Bíblia está registrada em Lucas, no capítulo 1, versículo 45, é que bem-aventurada a que creu,
porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Maria, ela é bem-aventurada porque ela crê. Ela creu na promessa, ela creu na mensagem do anjo e se posicionou como serva. E agora vem o grande cântico que traz toda aquela alegria, que preenche esse pano de fundo histórico acerca desta grande personagem. Não é verdade, pastor Moacir? Ela é uma personagem especial, meus irmãos, mas a Bíblia vai nos dizer que depois dos 9 meses na expectativa de como será esse bebê especial, a Bíblia diz que ele vai nascer Nós conhecemos as histórias, né, de Natal, e muito se fala do nascimento de Jesus, não vamos aqui abordar muito porque o nosso personagem é Maria. Mas ela, em submissão ao chamado de seu marido, ela vai juntamente com ele para a cidade de Belém. Era só os homens que se declaravam para pagar imposto no censo, mas Maria vai junto com ele. Ela aceita a sua liderança, dá a luz ao menino naquelas condições, digamos assim, até mesmo difíceis de acreditar que uma mulher daria a luz naquela localidade, naquela ocasião. Mas a Bíblia vai dizendo que tudo o que ia acontecendo, ela ia guardando no seu coração. E aí, 8 dias depois de dar a luz, pastor Marcos, ela vai ao templo. E quando ela chega lá, existe um varão já avançado de idade que aguardava ver o seu Salvador. E quando Maria e José se apresentam com o bebê nas mãos, a Bíblia diz que ele entrega mais uma profecia para Maria, que só vai se cumprir 33 anos depois. E aquilo talvez foi a profecia mais difícil de aguardar se cumprir na sua vida. Sim, este personagem se chama Simeão, é ele que faz a apresentação de Jesus no templo. Jesus aqui está sendo apresentado no templo, mas a história por detrás dele está a sua mãe, que recebe uma das profecias que demorou muito tempo para ser cumprida e também entendida por sua mãe a respeito dela, que quando este menino no seu tempo devido seria transpassado, algo extraordinário iria acontecer. E nós vamos ver mais tarde esta profecia se cumprindo. Guarde esse ponto na sua memória. Maria disse que o seu filho seria transpassado, mas isso acabou sendo, na verdade, o que transpassou o seu próprio coração. Simeão disse que a alma dela seria transpassada como que uma espada por ver tudo o que aconteceria com o seu filho. E algo que é interessante aqui, meus irmãos, a gente está falando de Maria, ela dá à luz a este menino especial, e nós precisamos bater neste ponto que dentro da tradição católica, muitas pessoas veneram e colocam Maria numa posição especial, porque dentro da tradição católica, por volta do ano 400 em diante, por aí, no Concílio de Éfeso, Maria foi declarada a Mãe de Deus e chamada de Imaculada Conceição. Além de ela ter dado a luz ao Messias, eles vão dizer que ela foi virgem pelo resto de sua vida. E a própria Bíblia já declara, né, que Jesus teve aí pelo menos 4 irmãos e 2 ou mais irmãs. O próprio Mateus, ele vai falar no capítulo 13, que em certo momento, a partir do versículo 56, estava Jesus falando quando chegam Maria e os seus 4 meio-irmãos, que era Tiago, José, Simão, Judas, Tiago, que vai ser o escritor daquela carta lá do Novo Testamento, Judas também, do penúltimo livro da Bíblia, escrito por Judas, o meio-irmão de Jesus, e mais 2 irmãs. Então nós vamos ver que Maria, ela não só recebeu a bênção de dar à luz ao Messias, mas segundo a tradição daquela época, uma pessoa que dava à luz a vários filhos era agraciado por Deus. Então Maria teve aí pelo menos 7 filhos, algo que para a maioria dos judeus seria uma grande bênção. Uma grande bênção, o que torna realmente uma mulher bem-aventurada. A história desta mulher é cativante, ela é fantástica em todos os aspectos da sua vida. O seu ato de servir a Deus, entregar a sua vida totalmente ao Senhor, é completamente marcante. Por tudo que ela passa, desde a visitação do anjo no início da sua gravidez, da sua gestação, bem como em todo o processo de seu nascimento, quando ela foge para o Egito, fugindo do decreto destruidor, demoníaco de Herodes, com a matança dos meninos
ela foge para o Egito, todo o processo que ela passa, Maria vai desenvolvendo algo extraordinário, nos trazendo para nós uma lição de uma mulher zelosa, cuidadora de seu filho, apaixonada pelos projetos de Deus, totalmente submissa à liderança. E algo que me chama muita atenção aqui, pastor Moabs, que quando o Senhor vem avisar que ela precisa fugir para o Egito, na verdade não é com ela que o Senhor fala. Isso. Nós aprendemos ali a importância de ela se submeter à liderança do seu esposo. Exatamente. Né? Você já começa a ver o posicionamento de Maria com relação ao seu marido, que é algo de fundamental importância no que tange a palavra de Deus concernente ao casal. Pastor Moabs, fala um pouco dessa passagem quando o anjo fala a José, em sonhos, né? Foi em sonhos. Sim. A Bíblia diz que logo após os reis magos virem visitar o menino e trouxeram presentes, aquilo chamou a atenção de Maria, porque assim, como que eles sabem? O anjo só falou comigo e com José, e de repente aparecem esses homens, e a Bíblia diz que Maria ficava guardando no seu coração. E a Bíblia vai dizer que logo saindo então os magos, o anjo vem e fala com José, olha, é melhor vocês fugirem e irem para o Egito. Maria se submete à liderança de José. A Bíblia não mostra ela retrucando nem reclamando. Eles vão para o Egito. Depois de um certo tempo, a Bíblia diz que em sonho, novamente, Deus fala com José. Olha, Maria foi agraciada. Foi ela que deu a luz ao bebê, mas Deus entendeu que ela também era submissa ao seu esposo. E falou com seu esposo e ela, em submissão, aceita passar por todo esse processo. E quando a Bíblia vai dizer que passado já a morte daqueles que procuravam matar o neném, chegou o momento de eles voltar para que se cumprissem tudo o que estava escrito sobre a vida daquele menino. E então eles voltam para Nazaré, aonde vai criar o menino, para que se cumprisse outra profecia que dizia que o menino seria conhecido como o Nazareno. E o que eu acho mais lindo é que ela passa por todo esse processo, mas é ela quem vai ensinar o menino nos caminhos do Senhor. Ela que vai o instruir, porque a próxima vez que nós vamos falar de Jesus, ele já está com 12 anos. E ele está seguindo o pai e a mãe, que estão indo para o templo na época de Páscoa, e lá nós vamos ter aquele momento em que ele vai estar com os mestres, os doutores da lei. Os fariseus. E é uma história bem conhecida, né, pastor? Sim. Porque a Bíblia vai dizer que, passado a festa, os pais estão voltando junto com a multidão, e aí, enquanto nós preparávamos isso, a gente até estava comentando. É algo curioso, meus irmãos. Eu não sei você, meus irmãos. Né? A Bíblia não faz questão de mencionar quem foi, mas a Bíblia diz que, de repente, um dia de viagem, os pais dão falta do menino. Pastor Marcos, quem que você acha que deu falta do menino? Olha, eu vou falar, eu tenho 2 filhos, você tem 2 filhos, né? E a gente está sempre cuidando para que tudo aconteça de melhor para a vida deles. Mas eu fico até meio com medo aqui de me posicionar assim. Se um dos meninos se perde, quem é o primeiro a se posicionar, o que está faltando aqui? Eu acho que foi Maria. Pastor, eu também penso que foi Maria, porque a Bíblia vai dizer que quando eles caminham de volta e chegam lá no templo e vejam um menino conversando com os doutores, é Maria quem vai falar com ele. Pastor, Maria chega e ela vai falar algo muito legal, interessante, porque o menino tinha 12 anos, passou por todo esse processo em que Maria o ensinou nos caminhos de Deus e tudo mais. De repente, ela vai falar algo muito legal para o menino. Como é que ela fala com ele? Olha, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 2, versículo 48, é muito interessante. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E lógico, ele estava no meio dos homens mais importantes. Né? E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Seu pai e eu. Mais uma vez ela coloca o pai à frente. Mais uma vez ela se posiciona como uma mulher que reconhece sua liderança, que reconhece o homem que Deus tinha colocado sobre ela. Eu sei que isso vai gerar um desconforto, né? E existem alguns posicionamentos contrários ao ensinamento bíblico, inculcado na mente de algumas mulheres que não querem se sujeitar à palavra de Deus. Não é um posicionamento machista, é a palavra de Deus. As mulheres de Deus
tenho certeza que estão entendendo e estão do nosso lado, que nós nos trata aqui de um posicionamento machista, mas de um posicionamento bíblico determinado por Deus. E ela reconhece o seu marido em todo momento aqui, quando o seu filho está perdido, e ela coloca o seu marido, seu pai e eu. Seu pai e eu. E uma das coisas que me chama a atenção, pastor Moabs, é que quando ela encontra Jesus, se fosse eu e minha esposa, nós já logo ao encontrar, a gente ia danar com ele, ia chamar a atenção dele ali. Mas ela não faz isso. Ela vê ele conversando com os doutores, né? Fica admirada e ela chama meu filho. Ela tem um tratamento todo especial, porque ela já tem um entendimento e logo Jesus vai falar sobre isso. Sim. Sobre o entendimento que ela tem da missão do seu filho. O que é que Jesus responde para ela docilmente? Docilmente, Jesus a chama Jesus chama ela de mulher. Jesus diz, mulher. Mas essa mulher não é simplesmente falando assim como qualquer uma outra mulher. Era uma terminologia dentro da cultura daquela época, como se estivesse falando senhora, respeitando a posição da mãe, tudo que Deus tinha dado para ela. Mas ele disse, olha, mas eu estou aqui porque existe um projeto maior. Você deve saber, você lembra? O anjo falou para você, né? Eu estou aqui cumprindo os planos e os negócios de meu pai. E aí a Bíblia vai dizer que Maria então começa a guardar no seu coração aquilo que ela estava entendendo que estava chegando próximo do cumprimento deste momento. E a Bíblia diz então que o menino volta com eles, pastor Marcos, em obediência, sim, submissão, e a Bíblia vai dizer que então o menino crescia em graça, em conhecimento, diante de Deus e dos homens. E dos homens. É fantástico esse texto porque a Bíblia vai nos dizer, mais uma vez, vou repetir o que o pastor Moabs disse, o versículo 51 do capítulo 2, na parte B do versículo, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Logo nós entendemos que o evangelista deixa-nos registrado isso, porque mais tarde Maria ela vai acompanhar no desfecho do ministério do seu filho todas essas promessas, todos os sinais que apontavam para o sacrifício de Jesus, para a obra principal de Jesus na terra. E esse guardar no seu coração a fortalecia para resistir todo o impacto emocional que ela iria sentir ao ver o seu filho sendo açoitado, crucificado e tantas outras coisas mais. Era já Deus preparando o coração dela e também a trazer para ela a sua consciência a importância de reconhecer o ministério do filho. Também, pastor, porque a próxima vez que a Bíblia vai mencionar Maria é lá no casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia faz questão de dizer que era um casamento em que estava, primeiro, a Bíblia vai mencionar Maria. Maria estava lá, depois estava Jesus com os seus discípulos. A maioria dos estudiosos da Bíblia vão acreditar que, ao mencionar que Maria estava nesse casamento, porque provavelmente era um casamento de família. Provavelmente José, Maria e Jesus eram parentes daquele pessoal. No entanto, que quando no meio da festa acaba o vinho, Maria é alguém que toma uma posição e aí ela lembra, pastor, ela lembra que Jesus Cristo falou lá atrás, quando ele tinha 12 anos, 18 anos atrás, que ele estava resolvendo as questões do negócio de seu pai. E eu me chama a atenção e eu quero jogar a bola para você, pastor. Maria chega até Jesus e ela diz assim, olha, você gosta de resolver os negócios do seu pai. Será que isto, olha, a família vai ser envergonhada? Não é algo que também preocupa, ou que Deus se preocupa em cuidar da nossa família? E aí a mulher chega lá e diz, Jesus, acabou o vinho. E Jesus vai falar com ela mais uma vez, né, usando aquela nomenclatura mulher que tenho eu contigo, mas Maria estava mostrando algo excepcional na sua atitude logo após esse momento, não, pastor? Exatamente. Esse é um dos textos que mais revela o quanto nós admiramos Maria. O povo evangélico está enquadrado dentro desse texto, dentre os que mais seguem Maria, porque é nessa história que nós vamos ver o maior de todos os conselhos do Novo Testamento.
Se tem um conselho que o nosso pastor gosta de mencionar nos nossos cultos, que nós devemos seguir, esse conselho está aqui registrado no capítulo 2 e você pode registrar isso na sua Bíblia. Quando Maria vai e toca nesse assunto sobre os cuidados, as coisas do pai, o pai está aí para organizar a família, para cuidar da família, e ela toca nesse assunto e Jesus vai lhe responder. Uma das coisas que Jesus menciona aqui é o seu tempo. O tempo de Deus na vida de Jesus estava para começar. E é nesta hora que ele começa a revelar que na vida dele está chegando o tempo de iniciar o seu ministério e que agora Maria não é mais a mesma pessoa na vida dele. Até aqui, o texto nos revela, nas entrelinhas, que até aqui Maria cuida de Jesus. Maria está dando todo o suporte para Jesus, mas que daqui para frente muda a coisa. É Jesus que vai cuidar de Maria. Até aqui Jesus é dependente de Maria, mas daqui para frente a própria Maria revela que nós é que somos dependentes de Jesus. Veja muito bem como tudo acontece. Jesus diz para ela assim: está chegando o meu tempo e o meu tempo vai começar. E aí Maria dá o maior conselho. O maior conselho. Ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É o versículo 5 do capítulo 2 de João. O maior conselho da Bíblia, o maior conselho para todas as religiões, o maior conselho para todos os cristãos, o maior conselho para toda a humanidade. Faça tudo o que Jesus disser. E se tem um povo que honra Maria, é o povo evangélico, porque nós procuramos, nós nos esforçamos, nós oramos para viver e fazer tudo o que Jesus mandou. Não é assim, pastor Moab? Sim, no entanto que neste momento Maria está passando a oportunidade para Jesus dizer: olha, da agora para frente, eu entendo, você está com 30 anos, começando o seu ministério, a maioridade, então eu estou pronto para dizer para todos da minha família, nós estamos prontos para seguir a sua ordem. Pode fazer tudo o que ele disser, o que ele mandar, nós vamos fazer. E como nosso pastor sempre diz, Maria não precisou falar mais nada, por toda a Bíblia não registra mais nada do que ela falou. Mas dali para frente, Maria demonstra uma atitude de serva. No entanto que Maria está entre as diaconisas, são aquelas que serviam o ministério de Jesus. Sim. Tão lindo, quando uma mãe, pastor, ela não interfere no chamado, no ministério do seu filho. E ela entende que tem um momento em que ela preparou, ela o educou nos caminhos do Senhor, e a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. E como uma boa mãe, Maria guardava no seu coração, porque ela não entendia tudo que iria cumprir, mas ela ensinou e agora ela disse: olha, está pronto para você dar sequência no seu ministério, e Maria vai apoiar. O que é lindo é que Maria vai apoiar o ministério de Jesus. Aonde Jesus está, Maria estava apoiando o ministério de Jesus. Isso é incrível. O papel da mãe é estar sempre na educação e na formação do seu filho, estar trazendo para a criança o momento proibitivo e também o apoiador. É aquele momento que se proíbe as coisas erradas, as coisas perigosas, sem ferir a construção do caráter desta criança, sem deixar um trauma na vida dessa criança. E também orientar, apoiar e investir no sucesso, no progresso, no avanço da criança. E Maria, em todo o tempo, desde o nascimento de Jesus, é essa mulher. Ela não é nem liberal e nem proibitiva demais. Ela está tudo dentro do equilíbrio, cuidando da formação intelectual e emocional de Jesus. Nós vemos muito de Jesus, muito de Maria em Jesus. Não é verdade, pastor Moacir? Sim. Porque a sua formação, os seus princípios, tudo foi baseado na formação de sua mãe, nos cuidados de sua mãe, porque acredita-se que José morreu muito cedo. Ele tinha muita idade acima de Maria, né? As mulheres casavam muito jovens. José provavelmente era bem mais velho e ele veio falecer, e ainda Jesus era muito novo, né? E toda a formação de Jesus e a cultura de Jesus é uma construção baseada no papel de Maria. E nós podemos aqui saber o porquê, né? Porque ela é a agraciada, escolhida de Deus. Ela é tão especial, mas o que eu acho mais lindo
O nosso personagem específico de hoje é Maria. Ela acompanha Jesus, Jesus está interligado com a vida dela, o ministério dela, meus irmãos, mas Jesus cuida tanto de Maria, assim como Maria cuidou dele até este momento, que no momento final da sua vida, Maria não interfere. Maria está lá vendo Jesus sofrer. Maria estava em Jerusalém, juntamente com os discípulos e Jesus. Ela vê tudo, ela vê ele ser preso, ela vê ele ser julgado ilegalmente e ele carregando a sua cruz. A Bíblia diz que Maria estava junto com as outras mulheres, o acompanhando. Imagine, ela poderia tentar interferir, mas ela não interferiu, pastor. E se ela interferisse, se algum soldado fosse fazer alguma coisa, de repente Jesus teria uma reação. Mas Maria soube se comportar. E por todo este cuidado que ela teve, Jesus e o Pai não deixou de cuidar de Maria naquele momento em que ela está vendo o cumprimento daquela profecia que você falou lá atrás, de Simeão. Isso. Sabe, Simeão disse que o coração, a alma dela seria transpassada ao ver tudo aquilo acontecendo com Jesus. Imagine você, mãe, vendo o seu filho sofrer todo esse acontecimento. A Bíblia diz que Maria está lá, ao pé da cruz, vendo tudo o que está acontecendo, mas Jesus sofrendo nas suas últimas horas, nos seus últimos minutos, ele não deixou de cuidar, pastor Marcos. Não. Daquela que cuidou de sua vida durante 30 anos. E a Bíblia então vai dizer que era costume daquela época, né, pastor? O filho mais velho, que era Jesus, o filho mais velho, cuidar da sua mãe. E provavelmente se o filho mais velho viesse a morrer, ele passaria para o próximo da sequência. Sim. Mas ele vai fazer algo especial. Ele teve alguém que andou com ele durante 3 anos e meio, que era conhecido como discípulo amado, ou aquele a quem Jesus, que era João, tinha maior proximidade, que está ali ao pé da cruz. Nenhum outro irmão de Jesus estava ali. Não estava presente. Na verdade, a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus, que eram os filhos de Maria, não criam no chamado de Jesus, no ministério de Jesus. Maria está ali. Ela reconhecia que precisava de um Salvador. E então, naquele momento de luto, naquele momento de dificuldade, Jesus olha para Maria e passa uma mensagem de conforto. Pastor, fala sobre essa mensagem, que é algo interessante. É muito profundo, porque nesta hora, o olhar de Jesus, o olhar amoroso de Jesus, estando ladeado Maria e João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, falando de João. E disse para João: João, eis aí a tua mãe. Passando agora o legado de cuidar, de amparar, de estruturar a vida de sua mãe. Esse é o foco divino para aquele que é obediente à sua palavra e os seus propósitos. Em Maria, em todo tempo, se sacrificar, se abdicar de tudo, se integrar totalmente com o projeto divino, ela não fica desamparada com o fim do ministério terreno de Jesus. Jesus ampara ela com o seu discípulo mais chegado, discípulo do amor. Sabe o que eu acho lindo, pastor? É que a Bíblia diz assim, ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, Deus não esquece e não desampara os seus. Mas Deus cuidou tanto daquela que cuidou do seu filho, que naquele momento ele prepara alguém para cuidar dela. E aí eu gostaria, pastor, de fazer uma aplicação e lançar aos nossos irmãos. Estamos no mês do Dia das Mães. Quantas pessoas passam uma vida toda e esquecem de valorizar e cuidar daquela que tanto cuidou dele durante toda a sua vida? Pastor Marcos, tem pessoas que passam anos sem conversar com a mãe, sem liberar perdão. Eu gostaria, provavelmente você conhece exemplo na vida de muitas famílias, talvez na sua família, de pessoas que depois que perdem a sua mãe, aí então vêm e se apresentam e choram. Mas Jesus mostrou este carinho, este cuidado com Maria ao deixar João para cuidar dela. Exatamente. Problemas familiares é natural, todos podem ter. Agora nós precisamos ter uma atitude cristã de sempre se amar e se perdoar. O pastor Moabes disse algo aqui extremamente profundo e relevante para o nosso comentário. Muitas pessoas, ao ver a mãe deitada em um caixão, ali chora, ali esperneia, traz as mais caras e belas flores para aquele momento que ela não está vendo, que ela não está sentindo, que ela não está se emocionando. É tempo de fazer isso em vida. Jesus fez tudo o que pôde em vida por sua mãe. Agora você, o que você pode fazer nesse mês das mães? O que você pode fazer por ela?
Sua mãe ainda é viva? Você ainda tem uma mãe ou alguém que você considere como uma mãe? O que você poderia fazer para que ela tivesse a sua emoção agora atingida? O que você poderia fazer para que ela se alegrasse agora? Porque depois que esse tempo de vida curto que nós temos aqui passar, não vai adiantar mais nada. Ela não vai ver, não vai sentir o perfume das flores, não vai sentir o sabor dos doces, não vai sentir o calor do seu abraço. Então, se você ainda tem essa oportunidade, não desperdice. O tempo é oportuno e esse é o mês das mães. Sim, pastor. Nós vamos caminhar para o fim, mas eu gostaria de dizer que tem um texto na Bíblia que é conhecido como a primeira mandamento com promessa. A Bíblia diz: honra pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. É muito bom nós honrarmos. E a Bíblia não diz honre o pai e mãe se eles for bom para você. Não, independente de como foi a criação, nós precisamos aprender a honrar os nossos pais e a nossa mãe. E aí, Maria, depois de ter recebido aquele carinho de Jesus juntamente com João, ela é uma das Marias que vem logo no domingo pela manhã para cuidar do corpo de Jesus, com aquele cuidado. Quando chega lá, Jesus já tinha ressuscitado, não precisou de tudo aquilo que elas queriam fazer, mas Jesus faz questão de dizer para elas: olha, acompanhe os discípulos, eu não vou deixar vocês a só. Estejam com eles, estejam em Jerusalém, porque eu vou subir, mas eu vou mandar um Consolador que vai estar com vocês. Exatamente. E a Bíblia vai fazer questão de mencionar Lucas, no livro de Atos, ele vai dizer que naquele dia em que os discípulos estavam lá, no dia de Pentecoste, todos reunidos no cenáculo, Maria também estava lá, pastor Marcos. É lindo isso. Jesus estava cumprindo promessas proféticas do Antigo Testamento e Maria está presente recebendo. Lembre-se, nos dias em que Maria era uma jovem, existiam centenas de sacerdotes, existiam milhares de levitas, existiam muitos homens importantes na hierarquia do povo de Israel. E Deus, ao olhar para a terra, escolheu esta garota, esta jovem, para ser o instrumento da chegada de seu filho entre nós. E em tudo, ela cumpriu com o seu chamamento, ela cumpriu com os propósitos divinos, foi guardada, amparada por Deus em todos os sentidos. Maria é uma grande mulher, como disse Augusto Cury, a maior educadora da história. É uma mulher fantástica, incrível. Nós temos uma grande admiração e quando chegarmos no céu eu quero conhecê-la pessoalmente. Uma grande mãe, uma mãe exemplar, uma mãe que cumpriu com o seu papel, uma mãe que foi honrada. Vamos nesse mês das mães, honrar as mães, devotar a elas todo o respeito e admiração e, se possível, presenteá-las com algo muito bonito, especialmente com o nosso amor e com o nosso carinho. Basta apenas, às vezes, a nossa presença, estarmos lá e dizer o quanto a amamos, o quanto especial ela é para nós. Gostaríamos de dar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo esse programa, para você que talvez um dia ainda será mãe, que ainda não é mãe, e assim como Maria, receba de Deus este dom, porque a Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus, né? Que Deus nos dá, que Deus possa abençoar a vida de vocês, meus irmãos. Esperamos que vocês tenham aprendido junto com Maria. Teríamos muitas coisas para falar sobre ela, mas nós gostaríamos de aplicar mais essa parte da sua maternidade, como ela foi alguém especial e entendeu que mesmo por ser escolhida aquela que deu a luz ao Filho de Deus, ela teve o entendimento de dizer: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor que me escolheu, mas ela nunca achou que ela era especial. Sempre rendeu glórias a Deus por tudo que Deus fez e ela pediu graça a Deus para poder cumprir o seu propósito, né, pastor? Exatamente. Dentre o projeto de Deus para a vida dela, que ela reconheceu, era que ela necessitava de um Salvador. E ela foi o instrumento da chegada daquele que seria o Salvador da alma dela. E em reconhecer isso, sem dúvida nenhuma, ela é salva. Agora, nós pensamos sobre a maternidade, gestação, geração de filhos. Existem muitas mães, pastor Moabs, que são a mãe do coração e que não deixa de ocupar um espaço
tão especial no campo da maternidade. A você também é dedicado esse programa, você que é mãe do coração, que não pôde gerar no seu ventre, mas gerou no seu coração esse desejo de ser e é uma mãe muito importante, muito especial. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos deixar a você os nossos parabéns e que você tenha o melhor Dia das Mães da sua vida. Que Deus abençoe cada uma das mães que estão nos assistindo e não deixe de compartilhar esta mensagem para alcançar muitas outras pessoas e que possamos ser abençoados com o exemplo de Maria para as nossas vidas e entender que existe um propósito para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e que, por fim, nós somos apenas canais da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nesse momento, o pastor Moavos estará fazendo uma oração, abençoando a todos vocês e a todas as mães. Bem, meus irmãos, feche seus olhos aonde você estiver. Vamos orar. Pai amado, assim como certo dia escolheste Maria para ser a mãe especial que daria luz ao Messias, Senhor. Talvez tenhamos aí algumas mulheres que estão nos assistindo que gostariam de ser mãe. Pai amado, que o Senhor venha derramar uma graça especial sobre a vida de cada uma delas. E aquelas que já são mães, que estão tendo talvez uma dificuldade em criar os seus filhos no caminho do Senhor. Senhor, derrama uma bênção especial sobre a vida delas e que esse Dia das Mães venha ser um mês inesquecível, um mês que a Tua graça venha reinar sobre a vida delas, venha conceder-lhes capacidade, um amor que somente a mãe tem, o Senhor venha multiplicar sobre a vida delas para que elas possam realmente ser este exemplo de vida, este exemplo de pessoa a ser seguida e que possamos, assim como Jesus, reconheceu na vida de Maria, que possamos reconhecer nas nossas mães o chamado especial que elas têm. Senhor, abençoe cada uma delas grandemente. É o que te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Todos os dias são o Dia das Mães. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz e até o próximo Quem Sou Eu na Bíblia.